Continuando então aqui falando sobre o equilíbrio ácido-base, eu vou querer destacar para vocês um fato interessante quando a gente se trata, quando a gente está tratando, por exemplo, de ácidos fracos e ácidos fortes. Uma ideia que vocês podem ter é que um ácido forte ele vai praticamente se dissociar completamente em solução. E um ácido fraco, não. Um ácido fraco vai ter um equilíbrio, onde o equilíbrio vai fazer com que essa seta aqui seja deslocada aqui um pouquinho para a região do ácido e pouca quantidade de H+, vai estar presente na solução. Bem, mas como que a gente descreve o equilíbrio para conseguir determinar o pH de uma solução para qualquer ácido? Bom, isso vocês vão aprender de duas maneiras, tá certo? A primeira maneira é um equilíbrio mais simples, onde a gente vai conseguir formular uma equação e dessa equação a gente consegue, por exemplo, calcular a concentração de H+, de um ácido fraco, né? Diferentemente do ácido forte, que se dissocia completamente, mas vocês terão outros métodos para calcular isso de maneira com maior acurácia. Isso vocês vão ver lá em Química Analítica Quantitativa, tá certo? No curso de Química Analítica vocês aprendem a fazer toda a descrição matemática do equilíbrio ácido-base, utilizando equações e diversos tipos de situações onde vocês terão que calcular, determinar o pH do meio, né? Envolvendo equilíbrios múltiplos, por exemplo, de múltiplos prótons e assim por diante. Aqui a gente vai ter só uma ideia inicial para vocês conseguirem ter uma relação, né, da constante de equilíbrio para vocês conseguirem determinar o pH de uma solução, por exemplo, com ácido fraco e assim por diante. Bom, uma equação geral a gente vai chamar aqui de HA. O que é HA? Esse é o ácido que vai se dissociar, né? O HA, pessoal, ele vai liberar então o próton mais o A-. Mas qual que é a concentração desse cara que vai resultar na concentração de H+. Bem, se for um ácido forte, vamos considerar o HCl. O HCl, pessoal, vai se dissociar praticamente por um todo, completamente, né? Se você pegar uma solução 0 molar, se vocês pegarem uma solução 0,5, muito provavelmente essa solução vai estar quase que 100% dissociada. Uma pequena parte não vai ficar dissociada, mas isso não vem em detalhe aqui, é uma parte que não vai influenciar no cálculo, tá certo? Então vocês terão aí então ele praticamente dissociado. Então, se vocês determinarem, por exemplo, a concentração desse cara aqui, do próton, em solução, você pode fazer o menos log do H+, e você acha, né, o pH. Mas para um ácido fraco, isso não vai funcionar. Por quê? Porque a quantidade, por exemplo, se você adicionar 0,1 molar, né, se você tiver 0,1 mol por litro de ácido em solução, apenas 1, 2 ou 3% desse ácido aqui vai estar dissociado. Então, vocês vão precisar considerar, né, essa porcentagem de dissociação do ácido em solução. A gente costuma dizer, então, que um ácido ele gera o próton mais uma base conjugada. Por que fala base conjugada? Porque essa base aqui ela é conjugada com o próton que foi gerado em solução, né, que foi liberado por esse ácido. Pessoal, se a gente for descrever o equilíbrio, se vocês lembrarem lá de equilíbrio químico, a constante de equilíbrio é dada pela concentração, né, multiplicando a concentração dos produtos dividido pela concentração dos reagentes. Então, a gente chama de K igual a multiplicação da concentração aqui, né, do H+ e o A-, que é a base conjugada, dividido pela concentração adicionada de ácido. Note que nós estamos chamando de Ka. Por quê? Porque essa constante ela está relacionada a uma reação ácido-base, né? Ou seja, uma reação de dissociação de um ácido. Então, esse A aqui, pessoal, é um subíndice especial que denota que essa constante vem de uma reação ácida. Então, é importante que vocês lembrem disso, porque vocês aprenderão a escrever diversos tipos de constantes, né, de equilíbrio, e essa daqui ela remete exatamente ao equilíbrio ácido. E ela vai ser igual, então, né, a essa equação, né, multiplicando, então, o H+ pelo A- dividido pelo AH, que é a concentração do ácido,
E agora, se a gente tirar o log dos dois lados, nós vamos ficar com pKa é igual a menos log do Ka. Então, pessoal, o pKa, se vocês olharem aqui, ele é o menos log da concentração do Ka. Então, notem, então, que nós vamos ter uma relação do pKa e a constante ácida aqui, né, a constante ácida, né, ou a constante de equilíbrio da reação ácida, né, da dissociação de qualquer ácido. Com essa equação aqui, pessoal, vocês conseguem localizar, então, quais ácidos serão ácidos fortes, né? Quais ácidos serão ácidos fortes ou serão base forte. Vamos tentar dar uma olhada já aqui, ó. Depois a gente vai entrar com mais detalhe, mas nota o seguinte, vamos imaginar um ácido que se dissocie completamente. Vamos pegar qualquer ácido em qualquer concentração. Pode ser 1 molar, 0,1 molar. Se você tiver uma solução 0,1 molar de ácido e ele se dissociar completamente, vai formar 0,1 de H+, e 0,1 de A-. Interessante. Isso significa que vocês terão o que aqui, ó? Vocês terão esses dois caras aqui, olha só, vocês terão ele praticamente, vocês terão a concentração de H e a concentração de H+ igual. Então, vocês podem cortar até esse aqui, ó. Vocês podem cortar esses dois aqui. Se vocês cortarem esses dois aqui, o Ka vai ser dado pela concentração desse ácido do H+, e o pKa vai ser o quê? Menos log do Ka. O pK vai ser igual ao pH. Então, para um ácido forte, né, o pH é igual ao pKa. Exatamente isso. Então, você consegue fazer essa analogia. Então, vocês conseguem determinar o pH diretamente. Por isso que pH é menos log da concentração de H+, tá bom? Então, isso é muito interessante, né? Então, a gente consegue fazer esse tipo de abordagem, né? Simplificando essa equação para ácidos fortes, tá? Bom, vamos colocar então aqui a constante de equilíbrio. Então, se pH é menos log de H+, naquela situação que eu falei para vocês, se for um ácido forte. Agora, se não for, a gente precisa considerar o pH, na verdade, a gente precisa considerar que a gente não pode cortar aqueles dois caras. Por que a gente não pode cortar? A gente não poderia cortar pelo fato de que esse cara aqui, ele vai estar numa concentração muito menor que esse aqui, tá bom? Então, se ele tiver, por exemplo, se o ácido se dissociar 2%, né, essa concentração aqui, ela vai ser o quê? Vai ser 2% dessa aqui. Então, você já não consegue mais cortar esses dois itens, né, da equação, essas duas variáveis, e você não consegue simplificar a equação em pH e menos log da concentração de H+. Então, vocês vão ter uma equação mais completa aqui, né? pH é igual a pKa mais log. Eu coloquei aqui, destaquei o 10, pessoal, porque para vocês lembrarem que o pH é o logaritmo da base 10, tá certo? Como vocês trabalham muito também com logaritmo newtoniano, então eu deixei aqui destacado, mas vocês não precisam representar assim. Só colocar log da concentração de A- sobre AH, onde H é a concentração do ácido fraco, A- é a base conjugada, e aqui, ó, entre colchetes, aqui a gente vai se referir à concentração em mols por litro, tá certo? Pessoal, o uso dos colchetes, tá? Isso aqui é uma coisa muito interessante. Colchete a gente indica equilíbrio, tá? Então, sempre que vocês colocarem colchetes, na verdade, vocês estão indicando que a reação está em equilíbrio, tá bom? Quando vocês quiserem falar, por exemplo, um quanto de um ácido que foi adicionado, vocês podem usar outra letra, por exemplo, C de concentração e assim por diante. Aqui no caso, por exemplo, o AH, você pode trocar esse colchetes aqui pela C de AH, que seria a concentração, né, de HA, tá bom? Então, isso seria interessante, por quê? Porque força a gente ter a ideia de que as concentrações, tá certo? Elas podem se modificar ao longo, né, de uma reação. Então, por exemplo, numa dissociação de um ácido, nem tudo que você adiciona na solução vai se dissociar. Então, isso significa que
esse colchete vai te dar uma ideia de equilíbrio, né? A reação depois da dissociação. Mas a gente vai ver que, como ele se dissocia muito pouco, aqui a gente vai trocar esse HA aqui pelo C, por exemplo, que seria a concentração do ácido, tá bom? No próximo vídeo eu vou mostrar para vocês como a gente utiliza essa equação e quais as implicações desta equação, que é a equação para a gente conseguir calcular, então, o pH de qualquer solução, seja ela ácida, de um ácido forte ou de um ácido fraco.